Luxemburgo abre o jogo sobre a torcida do Corinthians e é sobre isso que vamos falar nos próximos segundos. Fala, torcedor do Corinthians! Você está no Bora Timão, seu canal de notícias diárias sobre Corinthians. Não se esqueça de deixar o gostei e se inscrever no canal para não perder nada sobre o que acontece com o Timão. Vamos para a notícia. Apesar de enfrentar problemas na venda de ingressos, mais de 34 mil torcedores compareceram à Neoquímica Arena no último domingo para testemunhar a vitória do Corinthians por 2-0 sobre o Fluminense, pelo Brasileirão. Após 8 jogos, a torcida finalmente celebrou uma vitória do Timão. Essa foi a primeira vitória do Luxemburgo no comando da equipe. Em uma entrevista coletiva, o treinador elogiou os torcedores e afirmou que o time pode entrar motivado pela vitória e pelo apoio vindo das arquibancadas no confronto contra o Atlético Mineiro, na quarta-feira, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A torcida do Corinthians sabe reconhecer quando seus jogadores estão se dedicando pelo resultado. Esta é uma competição em que estamos em desvantagem, mas são 180 minutos. Nós jogamos 90 minutos, estamos atrás, e agora temos mais 90 minutos e acréscimos para buscar a diferença. Corinthians é Corinthians. Quando está em baixa é complicado, mas quando começa a ganhar impulso é um foguete. A torcida do Corinthians é fantástica, hoje ela esteve conosco, e estamos passando por um momento difícil, disse o treinador. Para se classificar na competição, o Corinthians precisa reverter a desvantagem de 2-0 sofrida no jogo de ida contra o time mineiro. Para isso, a equipe de Luxemburgo conta com o apoio dos torcedores na Neoquímica Arena. O treinador afirmou não se lembrar de ter ouvido vaias da torcida do Corinthians durante os 90 minutos e considerou as cobranças normais quando a equipe não está alcançando bons resultados. Ele reiterou que os torcedores são o centroavante do time. A torcida do Corinthians é sempre muito fiel. Eles vão ao CT quando as coisas não estão indo bem, é normal. Eles vão lá, querem cobrar, faz parte. Eles querem ver as coisas acontecerem, mas quando o time corresponde, raramente você vê a torcida do Corinthians vaiando a equipe em campo. Não me lembro de ter participado de um jogo em que a torcida do Corinthians vaiou o time durante o jogo. Pode haver algumas vaias quando um jogador não está correndo o suficiente. Mas se os jogadores se esforçarem como fizeram hoje, a torcida seguirá junto até o final. Ela é fantástica. Eu a considero o centroavante da equipe. A torcida ajuda e trabalha junto com a equipe, elogiou. Perto de completar a marca de 10 jogos para obter bons resultados, conforme prometido às organizadas no dia do protesto no CT, Luxemburgo acumula uma vitória, 3 empates e 4 derrotas em 8 partidas disputadas nesta passagem. Apesar de a equipe ainda estar longe do ideal, Luxemburgo acredita em uma evolução quando há tempo para implementar ideias. Uma das mudanças positivas de Luxemburgo nesse período foi escalar Paulinho como primeiro volante. No entanto, Paulinho sofreu uma lesão na partida contra o Argentinos Júnior, pela Libertadores, e o treinador teve que fazer outra mudança na equipe. Luxemburgo revelou também que havia combinado com o jogador para substituí-lo no intervalo da partida contra a equipe argentina. Nós podemos falar sobre o trabalho porque estamos acompanhando. Mas o futebol é muito imprevisível, não é? Por exemplo, vou te contar uma situação. O futebol é complicado, né? Eu tinha combinado com o Paulinho, contra o Argentinos Júnior, que ele jogaria apenas um tempo. Eu já havia dito a ele que o substituiria no intervalo do jogo, pois ele havia participado de 2 partidas consecutivas, trocando de posição e se adaptando às coisas, e ele se encaixou muito bem como se estivesse jogando naquela posição há muito tempo, e então eu perdi o jogador. Ele sofreu uma lesão e não sabemos quando ele voltará. Eu tinha planejado substituí-lo no intervalo do jogo. Portanto, o futebol é assim. Às vezes, o jogador se machuca, é muito complicado, revelou Luxemburgo. Apesar das dificuldades,
Luxemburgo afirmou que a torcida do Corinthians pode confiar no trabalho da equipe e que ele espera que o time esteja na frente nas competições em que está disputando. O treinador também mencionou que os jogadores da base são peças essenciais nesse processo, mas devem ser lançados como coadjuvantes no time, e não como soluções. O importante é sabermos o que queremos fazer para poder trabalhar. Temos muitos jogadores da base que são importantes, como Pedro, Wesley, Felipe Biro, que está na seleção. Portanto, são jogadores que podemos utilizar desde que não os coloquemos como solução, mas como participantes, coadjuvantes. Eles podem resolver, mas se lhes dermos muita responsabilidade, complica mais. Acredito que a torcida do Corinthians pode confiar no trabalho. Não posso garantir resultados, mas tenho a expectativa de que estaremos na frente. Essa é a minha expectativa, concluiu. Concordo com Lucha, não temos que ver os jogadores como a solução do jogo, afinal, futebol não é um esporte individual. Gosto de comparar com a situação do Guedes, ele é um ótimo jogador, mas não o salvador do timão. Não se esqueça de se inscrever no canal, para não perder nenhuma novidade sobre o timão. Agora, está aparecendo outro vídeo para você assistir, clica nele e fique sabendo de tudo o que acontece no Corinthians. Até a próxima!